Há algo com o qual todos nós podemos nos identificar em nossas vidas diárias, e o que estou falando aqui é a tentação. A tentação é uma experiência humana universal que é tão antiga quanto a história de Adão e Eva. Nós embarcamos, não importa quantos anos tenhamos, não importa quão maduros espiritualmente sejamos ou o caminho de vida que escolhemos. É como um fio que nos une a todos. Ele remonta aos primeiros capítulos da humanidade na Bíblia e se estende até nossas vidas hoje. Portanto, é muito importante reconhecer o que é a tentação. Imagine a tentação como um pequeno empurrão, um empurrãozinho para fazer alguma coisa. Frequentemente, esse algo é imprudente ou até errado. No entanto, a tentação em si não é pecado. É apenas uma sugestão, uma possibilidade que passa pela nossa cabeça. É quando agimos de acordo com essa sugestão que ela se transforma em pecado. Nossas tentações podem vir de lugares diferentes. Às vezes, isso vem de nossos próprios desejos, como o desejo por uma fatia de bolo de chocolate quando você está em uma dieta rigorosa. De acordo com Tiago 1h14, são os nossos próprios desejos que nos levam à tentação. A Bíblia diz: mas cada pessoa é tentada quando é arrastada e seduzida pelos seus próprios desejos malignos. Este versículo enfatiza que um aspecto da tentação está enraizado nos nossos desejos humanos inerentes que, quando não controlados, podem levar-nos ao pecado. Às vezes, a tentação vem do mundo que nos rodeia, das coisas que vemos, ouvimos ou experimentamos. 1 João 2h16 nos diz: porque tudo que existe no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. O que este versículo está dizendo para você? Este versículo nos ensina que o mundo ao nosso redor, os valores sociais, a pressão dos colegas e os desejos materialistas também podem ser uma fonte de tentação. E às vezes são os truques astutos do diabo. A história do rei David dá-nos um exemplo disto em 2 Samuel 11. David, fascinado pelos seus próprios desejos e pela visão sedutora de Batseba, caiu diretamente na armadilha da tentação, enviando-o numa espiral descendente. Esta é uma história de adultério e engano, todos resultantes da tentação. O rei Davi, vendo Batseba tomando banho, dormiu com ela, apesar de ela ser esposa de Urias, um de seus soldados. Quando Batseba engravidou, Davi tentou enganar Urias fazendo pensar que o filho era dele. Mas quando isso falhou, ele providenciou para que Urias fosse morto em batalha. Davi então se casou com Batseba, mas Deus ficou descontente. Deus enviou o profeta Natã para confrontar Davi, que se arrependeu de seus pecados. Embora perdoado, David enfrentou graves consequências, incluindo a morte do primeiro filho. Mais tarde, Davi e Batseba tiveram outro filho, Salomão, que se tornou um rei sábio e poderoso. Uau! Esta foi uma grande bagunça que estamos vendo aqui, mas também vemos o poder redentor e o perdão de Deus em ação. Servimos a um Deus cheio de amor e misericórdia. Ele nos ama incondicionalmente. Nunca estamos tão confusos para que Deus nos perdoe e nos mostre seu amor e misericórdia, uma vez que temos um coração arrependido. Em 1 João 1h09, a Bíblia diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Obrigado, Jesus. Assim, o diabo, também conhecido como Satanás, é uma figura-chave que tenta os indivíduos, procurando desviá-los da vontade de Deus. Outro exemplo notável disso é encontrado em Mateus 4:1-11, onde Satanás tenta tentar Jesus durante seu tempo no deserto. A Escritura diz: e então Jesus foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. No entanto, é importante lembrar que, embora Satanás tente, temos a capacidade, através do Espírito Santo,
de resistir e vencer essas tentações. Jesus é nosso modelo perfeito nesta passagem. Em todos os casos de tentação, é crucial notar que o próprio Deus não nos tenta praticar o mal. Tiago 1h13 afirma claramente, quando tentado, ninguém deve dizer, e Deus está me tentando. Porque Deus não pode ser tentado pelo mal, nem tenta ninguém. Deus permite provações em nossas vidas para testar nossa fé e nos ajudar a crescer, mas Ele nunca. Eles cumprem uma função. Eles colocam nossa fé à prova, verificam nossa obediência e medem nossa capacidade de nos recuperarmos. Assim como um ferreiro usa o fogo para purificar o ouro, a nossa fé é purificada pelo fogo da tentação. Tiago 1:2-4 nos encoraja a ter alegria em nossas provações porque a prova da nossa fé nos torna pacientes e nos ajuda a crescer. Mas lembre-se, o próprio Deus nunca nos leva à tentação. Ele permite que as provações nos moldem, mas nunca nos tenta a pecar. A Bíblia é como um baú cheio de histórias sobre tentações. É importante que nos aprofundemos nessas histórias bíblicas para que também possamos aprender com a experiência de outros. Todos nós sabemos sobre a tentação de Eva no Jardim do Éden, que pode ser vista em Gênesis 3:1-6. A astuta cobra, mestra do engano, distorceu as palavras de Deus e brincou com os desejos de Eva, levando-a a ceder à tentação. Este evento levou ao primeiro pecado e teve enormes consequências que afetaram toda a humanidade. Por outro lado, a tentação de Jesus no deserto revela que não precisamos ceder à tentação. As Escrituras nos contam que Jesus estava cansado e com fome por causa do jejum, mas ainda assim conseguiu resistir às tentações do diabo. Cada vez que o diabo tentava, Jesus respondia citando as Escrituras. Isto nos mostra como a palavra de Deus pode ser uma arma poderosa na nossa batalha contra a tentação. Sim, às vezes lutar contra a tentação pode parecer uma tarefa muito difícil, mas a boa notícia é que não estamos sozinhos. Você não está sozinho. Podemos pedir a ajuda de Deus através da oração. Lembra-se do que aconteceu no jardim do Getsêmani? Jesus disse aos seus discípulos para vigiarem e orarem para que não cedessem à tentação. Isto está de acordo com Mateus 26:41. Quando oramos, nos conectamos com Deus. Podemos aproveitar sua sabedoria e força. Outra maneira de nos prepararmos para resistir à tentação é conhecer a palavra de Deus. A Bíblia é como nossa arma espiritual. De acordo com Efésios 6:17, é a espada do Espírito. Quando Jesus foi tentado no deserto, ele usou as Escrituras para se defender. Podemos fazer o mesmo memorizando versículos da Bíblia. Pensar nas palavras de Deus todos os dias e tentar vivê-las dia após dia é tudo o que precisamos. Leia as Escrituras diariamente e você ficará surpreso com os resultados. Agora, aqui está mais uma estratégia que podemos usar para evitar situações que possam levar à tentação. A história de José nos dá um grande exemplo disso. Em Gênesis 39:2-6-12, vemos onde José nem pensou duas vezes quando a esposa de Potifar tentou seduzi-lo. Ele fugiu dela. Assim como José, podemos escolher ficar longe de lugares, coisas ou pessoas que possam nos tentar. Corra como se sua vida dependesse disso, porque realmente depende. Aqui estão mais algumas boas notícias. Em 1 Coríntios 10:13, o apóstolo Paulo nos diz que Deus é fiel. Ele não nos deixará ser tentados além do que podemos suportar e, quando formos tentados, Ele nos mostrará uma saída. Assim, sempre que enfrentamos uma tentação, podemos ter certeza de que existe uma maneira de escapar dela. Deus nos dá força para aguentar e sabedoria para encontrar uma saída. Louve a Deus! E aqui está algo incrível. Deus não apenas nos dá uma saída para a tentação, mas também promete nos abençoar quando resistimos à tentação.
Em Tiago 1h12, a Bíblia diz que bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque, quando for provado, receberá a coroa da vida, que o Senhor prometeu aos que o amam. Assim, pode parecer difícil resistir à tentação, mas Deus promete a coroa da vida para aqueles que o amam, para aqueles que resistem ao diabo, para aqueles que vencem. Este é um grande incentivo para permanecermos fortes e resistirmos à tentação. Portanto, lembre-se de que as tentações fazem parte da nossa jornada na vida, mas isso não significa que tenhamos que ceder a elas. Com a graça de Deus, a Sua palavra, e evitando coisas que possam nos tentar, podemos permanecer fortes. Somos chamados a viver em vitória sobre a tentação, como Daniel 1. Versículo 8, onde Daniel escolheu não comer a comida do rei, e como Esther 4h14, onde Esther resistiu bravamente à tentação de ficar quieto quando seu povo estava em perigo. Também somos chamados a permanecer fortes quando enfrentamos tentações. No futuro, você pode se comprometer a resistir à tentação. Talvez você possa memorizar um versículo da Bíblia que fale sobre a sua situação. Talvez você possa reservar horários específicos para orar todos os dias, ou talvez possa fazer um esforço consciente para evitar situações que possam tentá-lo. Encorajo-vos a tomar estas medidas na nossa luta contra a tentação. Vamos encorajar uns aos outros compartilhando nossas histórias e nossas vitórias. Sinta-se à vontade para deixar seus testemunhos na seção de comentários abaixo. Vamos nos comprometer a viver uma vida que agrada a Deus, uma vida de vitória sobre a tentação. Mas lembre-se, não estamos fazendo isso com nossas próprias forças, estamos confiando na força de Deus. Agora, vamos orar. Quero que você faça esta oração comigo, seja repetindo as palavras ou dizendo-a mentalmente, para que possa ter todas as bênçãos desta oração. Pai Celestial, eu te louvo e te dou toda a glória. Senhor, agradeço-te pelas inúmeras bênçãos que concedeste a mim e aos meus entes queridos. Você é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Você é o autor da vida e aquele que nos dá todas as coisas boas e perfeitas que desfrutamos. Você tem o mundo em suas mãos, mas me conhece intimamente. Você me conhece pelo nome e me ama com um amor incondicional. Precioso Senhor, quero agradecer-te, Senhor, pelo dom da vida. Agradeço-lhe pelo ar em meus pulmões, pela batida em meu coração e pelos sentidos para experimentar sua magnífica criação. Sou grato por cada manhã que acordo, pois é mais um dia para viver, amar e servir você. Senhor, agradeço-te pela dádiva da família e dos amigos. Você me abençoou com pessoas que me amam, cuidam de mim e caminham nesta jornada de vida comigo. Oro por essas almas preciosas, pedindo que tu as protejas, as guies e as cubras com tuas bênçãos. Senhor, trago diante de ti hoje minha necessidade de sabedoria. No barulho e na confusão do mundo, oro para que tua voz se destaque claramente, guiando-me no caminho que devo seguir. Tal como Salomão, que pediu sabedoria acima de tudo, eu também peço sabedoria para enfrentar os desafios da vida e tomar decisões que te honrem. Senhor, que você abra meu entendimento, amplie minha perspectiva e me encha com sua sabedoria divina. Precioso Senhor, peço força. Muitas vezes me lembro de minhas fraquezas e limitações, mas me conforto em saber que você é minha força. Que você me conceda forças para suportar provações e resistir às tentações. Senhor, sempre que me sinto cansado ou desanimado, peço que me lembre da tua promessa de que a tua graça é suficiente para mim e que o teu poder se aperfeiçoa na minha fraqueza. Deus Pai, oro para que o teu amor encha meu coração. Agradeço-te, Senhor, porque o teu amor é paciente, gentil e não conhece limites. Ajude-me a amar os outros como você me amou. Ajude-me, Senhor, a mostrar bondade para com todos, mesmo aqueles que são diferentes de mim,
e a expressar o seu amor em todas as minhas ações e palavras. Oro para que a fé confie completamente em você. Ajude-me a ter o tipo de fé que confia em Ti nas noites mais sombrias e nos dias mais tempestuosos. Ó Senhor, fortaleça minha fé, lembre-me de Sua fidelidade e ajude-me a confiar em Seu plano para a minha vida. Pai, procuro coragem para defender a verdade, a justiça e a minha fé. Que Tu me deis a ousadia de viver a minha fé, independentemente das circunstâncias em que me encontre. Que eu tenha sempre a coragem de fazer o que é certo, mesmo quando não for popular ou fácil. Também oro pela paz, Senhor, o tipo de paz que ultrapassa todo o entendimento, a paz que só Tu podes dar. Em um mundo cheio de caos, estresse e incerteza, que Você acalme meu coração, acalme minha mente e me conceda a paz que vem de saber que Você está no controle. Querido Senhor, oro para que minha vida traga glória ao Seu nome. Que meus pensamentos, minhas palavras e minhas ações reflitam Você. Ajude-me a viver de uma maneira que ilumine a Sua luz no mundo, que atraia outras pessoas para mais perto de Você e que cumpra o Seu propósito para a minha vida. Eu oro no precioso nome de Jesus, nosso Salvador. Confio em Seu amor infalível, em Sua misericórdia ilimitada e em Seu plano divino para a minha vida. Amém. Declaro que todas as bênçãos desta oração estão agora sobre você em nome de Jesus. Agora, comente usando a palavra Amém e reivindique esta oração poderosa. Não deixe de compartilhar seus testemunhos nos comentários. Além disso, envie esta oração para pelo menos um de seus entes queridos ou um amigo que você sabe que pode precisar da bênção que esta oração oferece. Fique à vontade para deixar seus pedidos de oração nos comentários para que possamos apresentá-los diante de Deus para suas bênçãos e vitória. A Deus seja toda a glória. Que o Senhor o abençoe abundante e poderosamente no poderoso nome de Jesus. Amém.